Então, hoje não dá para mentir muito, né? Dia da mentira. Pô, o negócio ainda está transcrevendo aqui, ó, pô, que legal, ó. Muito bem. Aqui mandou fazer a transcrição. Eu não mandei. Eu falei que Hã? eu falei que a gente tem a liberdade de descrição. Não sei bem, ele está gravando e transcrevendo. Ah, parar transcrição, né? Porque senão vai ficar muita coisa, né? Tudo bem. Tudo bem? Fechou agora? Então, obrigado aí pelo auxílio técnico, né? A turma aí, muito bom. Gente, é o seguinte, primeiramente, né, um bom retorno a todos aí, ó, um bom semestre letivo, né? Que dê tudo certo e que todo mundo tenha os melhores aproveitamentos aí, mas claro que para isso há necessidade de muito empenho, dedicação e esforço, né, por parte de todos, inclusive parte, para que vocês também possam fazer o melhor. Vejo velhos conhecidos aqui, isso sempre é bom, né? O pessoal gosta de voltar muito nessa disciplina, né? Para reforçar o conteúdo, né? Aprender mais. Sejam bem-vindos todos. A disciplina de programação orientada a objetos 2, certo? Então, na semana passada, né, infelizmente, eu não pude estar aqui com vocês. Vocês não tiveram essa minha presença aqui. Mas, felizmente para mim, que pude descansar um pouco mais, né? Voltar com energia full, né? Para a gente poder fazer um bom semestre aí. Da semana passada, eu pedi para vocês ali como a dificuldade, né? Atividade paralela, EAD, ali, vocês fizessem uma leitura, um estudo sobre exceções. Quero acreditar que vocês fizeram, né? E também tiveram a oportunidade ali de experimentar um pouco de exceções. Em alguns códigos, talvez já viram algumas coisas, é natural isso, mas é um assunto que a gente vai aprofundar. Não posso eu iniciar, né, uma nova disciplina, embora seja a continuidade da TO1, sem falar de... Boa tarde. Sem falar de plano de ensino, né? Então, aquele momento que a gente precisa registrar, né? Especial, e que vocês precisam gravar aí, né? A perguntinha fácil. O professor apresentou o plano de ensino, né? Dá 100%, não pode dar 50% de resposta. Tá? Então, gente, o plano de ensino ele está disponível no Siga. Tá? Então, no Siga, vocês vão ver o que a gente vai trabalhar na disciplina. Essa disciplina, em especial, a gente vai fazer uso de tudo aquilo que a gente trabalhou em programação orientada a objetos. Por isso, aí, da importância de entender bem, né, o assunto, porque ali era extremamente teórico, os conceitos, na verdade, né, aplicado, então, na prática, no sistema de vendas e, em paralelo, no sistema de lavação que foi feito por vocês ali. Então, vocês trabalharam a gente chama de camada de negócio da aplicação. Então, a gente resolve, né, o domínio da aplicação. Eu, normalmente, costumo dizer que é a parte essencial, né, quando você vai projetar um sistema. Se você conseguir elaborar bem o projeto da sua camada de negócio, domínio da aplicação, é porque você entendeu quais serão as entidades envolvidas, sem ainda se preocupar com como é que o usuário vai interagir com isso, como que será o banco de dados, né?
Afinal de contas, banco de dados e a camada de apresentação e a interação com o usuário é algo que é consequência, né? Então, se você não tiver uma camada de negócio bem elaborada, bem estruturada, facilmente você vai ter que muito retrabalho depois para desenvolver, para melhorar o seu banco de dados e até mesmo a camada de apresentação. Tá aqui, né, Germano, Vinícius, não me deixam mentir, principalmente num dia como hoje, eu cito o nome deles, né, porque eles estão ali atuando no meu projeto de pesquisa, e no projeto de pesquisa surgiu, né, algumas dúvidas justamente na camada de negócio, né, no domínio da aplicação, que são essas classes essenciais aí, né? Vai usar uma classe associativa? Não vai? Se vai, como que ela vai ficar? Como vai ser o comportamento disso? Tira atributo, coloca atributo, né? E você começa a ver que, pelo diagrama, né, você pode ter problema lá na frente, né? E tanto é que o projeto tinha um cronograma, o cronograma ele acaba sendo impactado por conta desses pequenos detalhes, mas que não adianta você querer avançar, não, tem que botar banco de dados, tem que fazer a camada de apresentação, interação com o usuário, não adianta ir para frente. Isso aí é que nem o alicerce de uma casa. Se o alicerce de uma casa, a fundação lá da casa não estiver bem elaborada, você vai erguer as paredes, vai colocar o telhado, a casa vai cair. Em algum momento vai dar problema, né? Vai dar problema, porque foi mal projetado. Então, é importante esse momento, ele é delicado, é um momento de você ficar ali quebrando cabeça mesmo e vendo se vai ter o que você espera ou não, para ter um resultado mais positivo lá na frente. E nada, né, acho que não pode garantir de que aquela estrutura que você achou melhor num determinado momento vai ser a ideal. Pode surgir uma nova ideia, pode surgir um novo desafio e impacte ali na modificação do projeto, né? Mas esse é um momento, sim, estratégico de você definir bem o projeto, né? Porque é o momento que você está entendendo quais são as entidades envolvidas e como elas vão se relacionar. Vocês devem ter sentido isso em PO1, né? Por que fazer uma classe, por exemplo, veículo? Por que uma classe cliente? Né? Qual a relação do cliente com o veículo? Em que momento que eu vou usar os dados do cliente quando eu estiver trabalhando com o veículo? Então, se a gente não separa as coisas e não vê esse relacionamento, realmente, né, você começa a não ter sentido para uma classe que foi colocada no projeto. Então, você tem que ter resposta para tudo. Essa resposta você encontra quando? Quando você estuda bem o projeto. Então, assim, estejam cientes de que daqui a pouco vocês vão para o mundo do trabalho ali e que vocês vão ter que resolver os problemas por conta própria. Essas questões vão surgir, né? Então, é necessário estruturar bem e resolver da melhor forma possível aquilo que vocês pretendem, né, para um sistema. Tá? Então, a disciplina de PO1 cuidou disso, desses detalhes, de entender o que é os conceitos da orientação a objeto, né? Entender essa base. E agora, então, na disciplina de PO2, né, a gente vai dar sequência a esse trabalho, mas pensando em colocar alguns recursos a mais. Alguns ainda, vamos dizer assim, pô, mas a forma como a gente está fazendo aqui é trabalhosa, tem muito código, o pessoal gosta de usar a palavra, principalmente quando fala de Java, né? É verboso. Né? Verboso está na moda aí, né? Pô, que linguagem mais verbosa, né? Tem que escrever um monte para fazer pouca coisa. Tem, né? Escolha uma menos verbosa depois, aí, quando vocês estiverem trabalhando, cuidando de vida, toquem ficha naquela linguagem menos verbosa. Né? Mas a importância de aprender os detalhes com muito verbo, né?
é importante, pode crer, né? Que vocês vão conhecer melhor o seu curso, a forma como eles trabalham, a forma como eles se relacionam para você chegar a um resultado. Tá? Então, nessa disciplina ainda, a gente vai fazer alguns trabalhos que vocês vão dizer assim, meu Deus, que esforço! Para que tudo isso? Principalmente porque, na verdade, o pessoal que está trabalhando aí com o projeto, está vendo já um universo chamado Spring, né? Spring é um ecossistema de uso gratuito e que a gente vai ver um pouco, né, dos seus recursos a partir de amanhã, né, na disciplina de serviços web, e que te dá muita coisa pronta. Tá? Vai te dar muita coisa pronta. Você vai fazer muitas coisas com pouca implementação. E aí, nessa disciplina, vai ser o contrário. Você vai fazer poucas coisas com muita implementação. Mas por que isso? Para entender como que o Spring funciona lá por detrás dele. Não adianta você só pegar as coisas prontas e não saber o que está acontecendo por detrás desse negócio. Você tem que pensar que daqui a pouco vocês também querem desenvolver coisas mais sofisticadas, que aquilo que está pronto não vai te dar, né, um recurso. Você vai ter que desenvolver. Então, você não pode ficar refém dessas coisas que estão todas prontas. Tá? A menos que você queira ser, né, um simples montador ali de quebra-cabeça. Aí, bem, agora, quando você quiser criar recursos, né, para otimizar a montagem do quebra-cabeça, aí pode ter certeza que você está dando um passo lá na frente. Só para entender, essa disciplina a gente vai ter mais do Java mesmo, desenvolver Java. Mas com todo o recurso de linguagem de programação em geral, né? Usando Java. E que a gente vai desenvolver uma coisa, assim, um aplicativo, o que a gente estava fazendo antes. Então, nós vamos continuar, né? Essa disciplina, a gente vai dar continuidade naquele projeto lá do sistema de vendas e o de lavação. Tá? Então, nós não vamos virar a chave e começar tudo de novo. Tudo que vocês já fizeram vai continuar valendo. Tá, mas essa disciplina que a gente está tem ligação, vai ter alguma ligação com a disciplina do Spring Boot, vai com o Spring Boot, elas têm conexão ou elas são separadas? São duas disciplinas distintas, mas que em algum momento a gente sim se preocupa em aproximá-las, né? Assim como as outras disciplinas também. Tá? Tá, mas assim que a gente vai desenvolver aqui, não vai ter muita coisa que a gente vai desenvolvendo serviços web. É que assim, serviços do web, né, é um outro assunto ali, mas que envolve, né, para usar de Java também, que vai envolver todos os conceitos da orientação a objetos, né? Só que com recursos mais tranquilos ali, que estão prontos. Não vai. E aqui ainda a gente vai desenvolver alguns códigos assim de Java que, para quem vai depois trabalhar com Spring, vai ver que é tudo mais automatizado. Tá? Então, beleza. Na verdade, né, nessa disciplina aqui, como eu falei ali para vocês, a gente, no primeiro momento, a gente trabalhou aqui, ó, domínio da aplicação. As classes de domínio da aplicação. Interação com o usuário. O que a gente fez? A gente não fez. A gente só colocou um system out ali para exibir os dados de objetos, para mostrar que, a partir da instância de um objeto, atribuindo valores a ele, você dá um print lá, você exibe os dados. Né? Que aquilo você está dizendo assim, os objetos foram criados a partir de uma classe, né? E esses objetos têm um estado na memória e esses dados do objeto podem ser relacionados e exibidos em algum momento. Essa foi a interação mais simples que ele fez. Tá? Então, acima disso, a gente agora vai pensar em alguma estrutura aqui, ó. Um sistema dividido em camadas. Então, nós vamos ter aqui uma camada de apresentação, certo?
Essa camada de apresentação, agora, a gente vai falar de interação com o usuário. Então, o usuário, né, vai usar desse recurso para interagir com as classes de domínio. Ou seja, o usuário, através das suas requisições ali, ele vai criar objetos, ele vai usar os dados dos objetos, né? Então, o usuário vai interagir com isso, né? Essa camada de apresentação, ela pode ser, né, por exemplo, uma interface gráfica de usuário clássica, né? Com botões, né? Um botão salvar, um botão cancelar, caixas de texto para você digitar um valor, né? Então, você vai personalizar a sua interface. Então, você faz uma camada de apresentação onde o usuário interage com essa camada de apresentação aqui para, né, trabalhar as classes de domínio na aplicação. E isso aqui, claro, a forma de camada de apresentação, o modelo mais comum é isso aqui, o usuário interagindo diretamente através de uma interface gráfica de usuário. Poderia ser uma aplicação web, poderia ser uma aplicação, vou até colocar aqui, ó, então, ó, consigo alcançar aqui, web, desktop, ou se não, mobile. Né? Isso aqui são formas de interações clássicas. Certo? E poderia ser também uma aplicação em modo console, também, só que console é difícil, né, você trabalhar. Desktop já está meio que em desuso esse negócio, mas é no desktop que nós vamos atuar. Beleza? Bem? Além disso, uma outra forma de camada de apresentação, né? A gente pensa no modelo mais clássico que esse daqui, mas também poderia ser uma camada de apresentação WS, Web Service. Né? Então, esse Web Service aqui é uma forma de apresentação do seu domínio de aplicação. Quando você fala em AWS, que é a disciplina que a gente, né, vai tratar amanhã, né? Você já tiver a oportunidade de fazer uma leitura também, recomendada na semana passada. Quando você fala em AWS, isso aqui, por exemplo, eu posso fazer tudo em Java, certo? Mas, quando eu falo em AWS, aqui eu vou desamarrar aqui de Java. Eu posso trabalhar PHP, eu posso trabalhar Python, posso trabalhar C#, posso trabalhar C++, né? Então, a partir disso aqui, eu integro no meu sistema com qualquer linguagem de programação. Eu estou abrindo minha aplicação para o mundo, independente de linguagem e tecnologia de programação. Certo? Então, esse aqui é um recurso um pouco mais avançado. Como você vai conseguir atingir, né, esse nível? Justamente com o PO2, entendendo como vai funcionar. Justamente dividindo agora o problema não só em classes, mas agora em camadas também. Né? Começar a pensar nessas camadas aqui. Uma delas, camada de apresentação. Diga, professor. Oi. Já que desktop está extinto e morto no lugar arcaico, por que a gente não consegue colocar tudo que a gente vai fazer em PO2 no web, por exemplo? Aí eu te convido a fazer uso dos conceitos que a gente vai trabalhar aqui e aplicando, né? Porque, na verdade, assim, não pode ser dessa forma como você disse, né? Tu não pode atolar aí o desktop como se ele deixasse existir. Essa não é a realidade. Porque quando você está na frente desse computador trabalhando, tudo que você está fazendo é desktop. Você usa um navegador para desktop, você usa ali ferramentas ali para programar que são desktop. Nem tudo é web ou mobile. Desktop ainda existe. Né? Há de se aceitar, sim, há um momento em que as aplicações web ganham mais espaço, mas ainda há necessidade de soluções desktop. Dá para terminar o negócio, né? É mesmo assim, se você pensar, às vezes, em aplicações dedicadas, né, que muitas vezes se pensa em segurança e tudo mais, que você não quer abrir para o web, que você quer fazer um sistema mais fechado.
ele vai voltar para o ambiente desktop. Então, não dá para assim, simplesmente dizer assim, acabou. Né? Tá? Então, e a experiência que vocês vão ter aqui, não que vocês vão estar perdendo tempo, que não vão estar aprendendo uma coisa que não se usa lá fora. Não é por esse lado. Porque o que eu quero voltar a dizer para vocês, a disciplina, ela continua sendo programação orientada a objetos. Para vocês entenderem, né, de alguns macetes e técnicas ali para poder aplicar depois em qualquer outra solução. Entendeu? Então, por exemplo, nós vamos trabalhar aqui com JavaFX, certo? A gente vai trabalhar com JavaFX, mas muitos dos comportamentos e conceitos que tem quando a gente trabalha com JavaFX é o que você vai levar para uma aplicação mobile ou web. Aí, eu digo, eu quero fazer a minha aplicação aí que a gente está desenvolvendo esse software, eu quero fazer ela, né, em um ambiente web. Show de bola. Usa a tecnologia Java, né, ou qualquer outra depois até mesmo integrar com o serviço web, né, para fazer todo o domínio de aplicação e banco de dados com Java, por exemplo, e fazer uma aplicação web com PHP para consumir essa aplicação. Ou, sei lá, outra que se queira, né? Tá? Mas desse ponto que a gente precisa entender, de fazer o sistema de uma maneira assim, modular e camada, que você consegue aproveitar isso. O resto está valendo tudo. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. Tá. Muito bem. Outra camada que a gente leva em consideração aqui, né, para qualquer sistema, né, ideal é pensar nessa estratégia aqui, colocar, então, aqui uma camada de persistência de dados. Certo? Uma camada de persistência de dados. E, de certa forma, também, né, ela vai estar aqui relacionada, né, com o domínio de aplicação. O que é a camada de persistência de dados? É a camada responsável, né, pelo armazenamento de dados. Então, essa camada de persistência, ela, na verdade, ela vai interagir aqui, vou tentar fazer aqui uma figura clássica aqui, né? Você já deve ter visto isso, né? A figura que representa, né, um sistema gerenciador de banco de dados. E esse sistema gerenciador de banco de dados, né, ele é composto aqui por um conjunto de várias tabelas devidamente relacionadas. Certo? O que são as tabelas? Elas representam os domínios de aplicações. Mas para quê? Para armazenar os dados do domínio da aplicação. Então, aqui você vai perceber que, a partir do momento lá que o usuário preencher alguns dados na interface do usuário, ele pressiona o botão salvar, né? Isso vai, então, de certa forma, criar objetos, e esses objetos, em algum momento, vão ser persistidos, então, no sistema gerenciador de banco de dados. Isso é um modelinho mais clássico aí. Tá? Então, para isso aqui, né, para a gente fazer toda essa estrutura, vocês vão perceber assim que é um processo assim, trabalhoso, exige cautela, paciência e muito estudo, né? Então, às vezes, assim, um simples cadastro, vai ser o primeiro de vocês aí com a linguagem, vai tirar umas horinhas para vocês. Tá? E isso é natural, porque vocês não nascem sabendo essas coisas aí. Né? Já falei para vocês, eu sempre faço uma analogia de aprender programação com aprender música. Né? Se você quer tocar um instrumento musical, você até pode ter o dom da coisa e a facilidade, e sair tocando rapidamente. Mas, se você pegar uma música mais complexa, pode ter certeza que você vai perder umas horinhas treinando.
E só aqueles que têm paciência, né, vão tirar a música nos seus mínimos detalhes e colocar ainda algum incremento. E na programação é exatamente a mesma coisa. Você começa, você tem dificuldade, mas se você não persistir e não estiver gostando do negócio, a tendência é o quê? Largar a mão. Tá? Então, é dos desafios que vocês têm que criar a coragem e ultrapassar as barreiras. Né? A coisa não vem naturalmente, não é mágico. Né? Ah, essa área é complicada, não dá, eu tenho dificuldade, eu vou para administração, vou para educação física. Lá, assim, educação física, malhar, né? Se você não aprender as técnicas na educação física e saber repassar isso, né? Como um técnico, um time de futebol, alguma coisa, tá? Você não vai ter um bom aproveitamento também. Tem que se aperfeiçoar na área, né? Tem que correr atrás, tem que se dedicar, tem que haver esforço, senão não dá certo. Beleza? Tá? Então, eu digo assim, essa disciplina, como a gente vai ter esses desafios, vocês vão sentir essa dificuldade, não pense assim, o professor só quer complicar a vida da gente. Não é isso. Eu tenho certeza que quem, né, consegue desenvolver o que vocês vão ter que fazer nessa disciplina, vai ter facilidade para desenvolver qualquer outro sistema, né, na frente ali, quando vocês tiverem que encarar um desafio aí, até para concorrer aí uma vaga no mercado de trabalho, porque vocês vão entender muito do que ocorre por detrás, né, de um sistema principalmente organizado em camadas de serrilha. Né? E não simplesmente pegar coisas prontas e não saber de onde as coisas estão vindo. Beleza? Bom, essa disciplina, então, gente, para a gente poder desenvolver esse modelo, nós vamos abordar aí conceitos de tratamento de sessões, conceitos de acesso a banco de dados, o desenvolvimento, então, de software em camada. Um ponto bem importante, mapeamento objeto relacional. Né? O que é esse mapeamento objeto relacional? Né? É justamente o que nos permite transferir os dados que vocês, até o momento, aprenderam a fazer, criar objetos em memória, memória RAM. Aquele objeto que você termina a execução do programa, ele some, não existe mais. Tá? Nós vamos mapear os dados, o estado desse objeto que está na memória RAM, mapear para um banco de dados. Para quê? Para que, eventualmente, né, no futuro, você possa recuperar esses dados e dar continuidade no trabalho. Tá? Então, dados a gente não quer perder. Né? Hoje, a inteligência artificial generativa e não sei mais o que, como é que ela evoluiu tanto, como que ela nos dá respostas tão rápidas e quase que precisas, né? Como que ela consegue isso? Consegue por dados que estão armazenados, né, mundialmente aí, em grande base de dados. Então, os algoritmos de inteligência artificial fazem a mineração de dados, fazem o cruzamento das informações e te dão as respostas que você precisa. E as respostas são dadas porque você tem dados armazenados. E essa é a ideia do nosso cérebro também, né? Então, nós estamos aqui, talvez, quando eu perguntasse para vocês, lá no semestre passado, lá no início, o que é programação orientada a objeto? Vocês até poderiam me responder o que é programação, né? Porque vocês já tinham visto uma disciplina de programação. Quer dizer, você montou a base de conhecimento, mas dizer o que era orientação a objetos, talvez lá naquele início, no semestre passado, vocês não saberiam ainda dizer. Ou ouviram falar alguma coisa, um curso, um documento, uma coisa assim. Mas aqui vocês já foram montando uma base. Hoje, né, alunos que passaram pela minha disciplina de PO1 e estão aqui, se eu pergunto o que é programação orientada a objetos, a resposta é não. Vamos fazer o teste? Melhor não, né?
Brincadeira. Tá? Então, a gente precisa, né, trabalhar com o armazenamento de dados. E esse é um recurso que a gente coloca nessa disciplina também. A importância, né? Como se faz uma aplicação, né, sem pensar em base de dados. Então, nós vamos fazer isso. E as bases de dados mais consolidadas hoje são relacionais, né? Há muito tempo é assim. E as linguagens de programação, né, já tem um bom tempo também, são orientadas a objetos. Então, a necessidade de fazer esse mapeamento do objeto para entidades relacionais. Ah, mas não posso usar um banco de dados orientado a objetos? Olha, existe. Né? E por que ele não usa? Né? Porque, se vocês olharem, os modelos clássicos são relacionais. Então, a gente acaba utilizando, e até que vocês já conhecem também, né? Mas, assim, muitos bancos de dados orientados a objetos, eles fazem também o que a gente vai fazer aqui, que ele faz um mapeamento automatizado. O que nós vamos fazer é nós cuidar do mapeamento. Então, isso aí fica legal. E existem frameworks de persistência de dados que fazem esse mapeamento automatizado. A gente vai ver na disciplina de serviços web, né? Então, na disciplina de serviços web, vocês vão ver lá que com um simples comando do tipo save, passando o nome do objeto que você quer salvar, ele vai lá e joga os dados no banco certinho, sem você esquentar a cabeça. Mas nessa disciplina, vocês vão ver como que funciona por detrás disso. Que é o quê? Pegar os dados de um objeto, transferir isso para uma instrução SQL e aí fazer uma interação direta com o banco de dados. Ao invés do simples comando save, vocês vão ver como que é feita a implementação desse comando save. Olha só que importante. Tá? Aí a gente vê aí também, né, a forma como são desenvolvidas as bibliotecas, como que você pode criar uma biblioteca a partir de um projeto que você desenvolveu e disponibilizar isso para ser usado em outros projetos. Então, quer dizer, até o momento, vocês usam biblioteca, né? Vocês usam de recursos que já estão prontos, mas e se vocês pensarem em criar recursos para outros utilizarem, o que seria isso? Então, espero que nesse ponto a gente consiga também tratar deste assunto, certo? Então, essa disciplina, basicamente, aqui, assim como o PO1, né, a gente vai trabalhar em laboratório. A princípio, eu vou mostrando ali para vocês como que as coisas são desenvolvidas no sistema de vendas e vocês aplicam isso no sistema de lavação, certo? Aqui, nessa parte da implementação, eu falei para vocês aqui, a gente vai usar um recurso, tá? Pois aí, para quem vai se envolver, né, não seja aqui no laboratório, vendo seu próprio computador, vocês vão precisar de alguns recursos. Esse aqui, além do Java, claro, né? Esse aqui já faz parte da nossa rotina, né? Nós vamos utilizar de JavaFX, né, que é uma biblioteca para a criação de interface gráfica de usuário. A gente faz essa camada de apresentação aqui para o modelo desktop. Embora que JavaFX, se você aprofundar os seus estudos, você dá um passo à frente, ele te dá recursos para desenvolver aplicações mobile, tá? Usando JavaFX. Bom? E também, para facilitar um pouco a vida, tá? A gente vai usar aqui uma ferramenta chamada SendBuilder, que esteja instalada aqui também. SendBuilder é uma ferramenta para você criar, né, o design ali da sua aplicação e você cria num ambiente visual, fica fácil então de você montar os componentes. E esses componentes, essa interface desenvolvida, ela gera um código, né, um padrão XML, que depois a gente incorpora, então, com o nosso projeto Java, certo? A princípio, esses recursos aí já vai dar conta do recado, né?
mas vamos precisar também de um gerenciador de banco de dados, aqui, um SGBD. A gente tem utilizado, assim como o professor Erval, mais lá, o MySQL. SGBD também não deve ser um problema. Se você trabalha no SGBD, entende como ele funciona, aí você sabe que um banco de dados relacional, né, ele trabalha com um padrão de SQL. Então, uma linguagem própria para manipulação de dados, né? Os PDA, DNA, DDA, DDA, DML, DML e DCL, alguma coisa assim, acho que tem a manipulação de dados, a criação, e aí também tem a parte de estruturação, né, da linguagem, alguma coisa assim, tá? Então, entender aqui da SQL tinha que ser o mais importante, né? Porque isso não te amarra tanto a um SGBD. Se você pegar bem SQL, você aplica isso em MySQL, você aplica isso em PostgreSQL, SQL Server da Microsoft, Oracle, e tantos outros bancos de dados relacionais existentes aí. Tá bom? Quando a gente trabalha aqui com o MySQL, a gente, aqui nos laboratórios, provavelmente, vocês já utilizaram, está na versão 8, né? E a gente normalmente utiliza uma ferramenta para administrar o banco, para facilitar, né? Alguns gostam muito de ficar, como é que é o termo utilizado aí pelo pessoal os influencers aí, né? Ficar codando, quem gosta de codar, né? Se gosta de codar, né? Escrever código, codar de manhã, codar de noite, codar nas férias, codando. Aí você pode optar por um console. Para tudo que é instrução, cada coisa que você quer escrever, você coloca um código nele. O pessoal que gosta disso, dá para fazer dessa forma também. Mas aqui a gente acaba utilizando o MySQL Workbench, né? Facilita bastante aqui para fazer a administração do banco de dados, certo? Então, você consegue criar ali engenharia reversa, fazer os diagramas de relacionamento, escrever os seus códigos, executar ele, ver o resultado do seu banco, facilita bastante a vida, tá bom? Mas aí tudo é livre para vocês aí, tá? Mas na disciplina, né, eu vou orientar aí a trabalhar com isso daí. E IDE de programação, né? A gente vai precisar. Eu tenho saudade dos NetBeans, né? Mas também me deixou na mão esses dias aí, então já estava estudando. Vamos para a linha aqui do IntelliJ, né? Lembrando aí que agora a gente tem a versão aí Ultimate disponível, né? Aluno do IFSC, professores do IFSC, tendo um e-mail aí, @IFSC ou @aluno.ifsc, tá? Vocês têm como, então, ativar ali a licença, né, acadêmica e de todas as ferramentas da JetBrains. Embora que também vocês, como aluno, possam fazer a conta individual de vocês ali, pegar as credenciais, mas tenho recomendado também vocês usar, né, a credencial que a gente conseguiu aí para o IFSC, né, que dá uns créditos ali para a instituição e tudo mais, para vocês ali também, de repente, né? Então, tentar usar aquela licença que eu até passei para você no semestre passado, depois eu coloco ali de novo ali no SIGA, para vocês ativarem a licença das ferramentas da JetBrains. Beleza? No semestre passado, eu coloquei numa das notícias ali da disciplina. Eu posso fazer isso já aqui, para vocês terem um acesso, para quem quiser ativar aí agora a licença. Provavelmente vocês vão abrir aí o IntelliJ, ele já vai
talvez pedir licença. Aí você já pode usar essa. Agora foi, você deve estar recebendo por e-mail de novo ali, né? Então, só ativar a licença. É bem simples para ativar a licença usando esse recurso, ó. Só copiar o linkzinho aqui, ó, né? Aí, acessando aqui o IntelliJ, vocês vão ver que a community está instalada também. Aí, não acessem a community. Vão pela outra aqui, ó. Ó, Ultimate. Não sei se houve reinstalação dos pacotes aí, né? As configurações aqui, ó, abriu o IntelliJ, aí tem aqui as configurações, né? Menu opções. Se não tiver aparecendo o menu opções, né? Aí você tem aqui, ó, Manage License. Nesse caso aqui, ó, Activate New License. E aí, seleciona License Server. Aí coloca essa URL que eu passei para vocês ali. Volta 1. Então, ó, vou fechar de novo aqui, ó. De novo, ó. Opções, Manage License, certo? Aí, Activate New License. Aí, License Server, coloca aquele URL que eu passei para vocês e ativa ela. Para ativar, né? Talvez ele vai pedir ali para vocês inserir o nome de usuário de vocês, tá? Aí tem que ser usuário IFSC. Você tem que logar na JetBrains, né, com o usuário IFSC. Se você não tem uma conta ainda, vai ter que criar. Ok? Aqui ele já está licenciado, então está tranquilo. Por isso que já aparecia aqui, né? O endereço aqui do servidor e tal. Tudo bem? Tudo certo? Ok. Então, assim, eu diria, procure, né, utilizar, né, o máximo que vocês conseguirem aí, né? Bom, gente, aí de ferramenta, de recurso, claro, algumas coisas podem ainda serem adicionadas aí, né? Mas um dos recursos que a gente acaba utilizando aqui na disciplina é o uso de Maven, tá? Maven como um gerenciador de dependência do projeto e também como uma ferramenta para construir
os projetos de vocês e preparar para distribuição, ou seja, fazer um pacote de distribuição. Então, é uma ferramenta, né, que tem todo o processo ali de controle de compilação, né, geração de pacote para distribuição e, além de tudo, gerenciamento de dependências, tá? O que acaba facilitando bastante aqui o desenvolvimento do projeto. Esse gerenciador de dependência, como a gente vai começar a trabalhar com outras camadas que vão além, né, da camada de domínio que a gente usava Java puro, agora a gente vai começar a fazer o uso de bibliotecas de terceiros, né, biblioteca para a camada de apresentação, biblioteca para a camada de persistência, biblioteca para relatório, biblioteca para gráfico, né? Então, a gente pode fazer tudo isso, essa inserção de bibliotecas, tudo de forma manual, tá? Só que isso dá trabalho, principalmente porque cada biblioteca tem uma versão. E se as versões não andarem ali lado a lado, facilmente você encontra incompatibilidades. Se você quiser acertar essas incompatibilidades manualmente, é possível. Mas muitas vezes você acerta uma versão de uma, impacta em outra. Você vai acertar a outra, ele, né, dá erro em uma outra. Então, muitas vezes você fica acertando bibliotecas por horas e horas e acaba, né, impactando aí no desempenho. Então, o pessoal sentiu essas experiências em semestres anteriores, a gente fazia as configurações manuais. Então, com o Maven, a gente acaba facilitando bastante ali, porque quando você define uma biblioteca, né, ele sabe quando uma dependência, por isso que é um gerenciador de dependência, ele sabe quando uma biblioteca depende de outra, e de outra compatível com a versão. Então, quando você define uma biblioteca de uma determinada versão, as outras que ele vai precisar, ele vai te dar certeza que ele vai carregar as bibliotecas compatíveis com a versão que você selecionou. Tá? Então, isso aí acaba minimizando bastante alguns problemas aí que a gente enfrenta quando não usa recursos como o Maven. Maven não é o único nessa história, né? Até você já talvez viram alguns projetos que você não criar, né? Uma outra forma de criar projeto ali com Gradle, sei lá, que é um outro gerenciador também, né? Para quem quer trabalhar com Kotlin ali, né? Também para desenvolvimento de aplicações, até baseado em Java, né? Então usa bastante Gradle. E fora isso, né? A forma de compilação, construção de projeto, e aí com um gerenciamento manual ali de bibliotecas, aí seria através de projetos entes, né, que é uma forma mais simples, mais rápida, né? Principalmente para projetos menores, quando você está em uma fase inicial de aprendizagem. Simplesmente você cria o projeto, quando é popular, executar e ir para a bola. Mas isso só é bom quando você não depende de bibliotecas. A partir do momento que você depender de bibliotecas, a coisa começa a ficar danada com Ent. Tá? Por isso a gente passa a utilizar aí, né, Maven, né, para os nossos projetos, que acaba sendo um facilitador. Beleza? Bom, nessa disciplina, gente, a necessidade de a gente fazer avaliações, tá? Avaliações, né? Eu programo duas normalmente. Como que vai ser essa avaliação? Vai ser prova? Vai ser prova oral? Eu tenho anotado aqui, olha, eu vou pensar um pouco melhor isso aí. Né? Pensar um pouco melhor. O pessoal me dá cada enrolado nas respostas aí, que eu fico sem jeito. Alguns são mais objetivos ali, ou não é, mas cada nó que sai daqui meio tonto às vezes. Então tem que dar uma pensada melhor. Assim.
As avaliações que eu tenho programado são em 2 etapas, aí, baseado lá no sistema de lavação. Tá? Então, agora o que vai ser? Basicamente, no primeiro momento, são cadastros simples, CRUD simples, né? Então, vocês fizeram lá, por exemplo, a classe marca, modelo e veículo. Então, vamos registrar esses dados em banco a partir de uma interface do usuário. Então, a gente pega o JavaFX, faz uma telinha, insere os dados ali, manda salvar, isso vai passar pelas camadas de domínio de aplicação, camada de persistência vai parar no banco de dados. Viu como é fácil? Tranquilo, é só descer lá de cima para baixo. Né? Top-down. Vai ter vai ter que fechar esses dados que vão ser armazenados, pode voltar para a camada. Sim, essa interação aí, esse fluxo aqui a gente vai fazer. Tá? Então, uma das etapas da avaliação é essa, os cadastros simples, CRUD simples. Daí a segunda etapa aí ela já é um pouco mais complexa, mais tranquila, né? Que envolve um processo. Né? No caso, o processo que vocês vão fazer no sistema de inovação é o processo de ordem de serviço, né? Que é a hora de você juntar as peças. Né? Então, a partir de um veículo, se eu coloco a placa lá, por exemplo, ele já te dá todos os dados do veículo, quem é o cliente e tudo mais. Aí você vai selecionar quais são os serviços para serem feitos naquele veículo. Ele vai calcular os dados total, vai te dar o resultado e você manda salvar isso no banco. Né? Você quer visualizar, quer fazer relatório disso tudo, vai ser possível. Os dados vão estar disponíveis em banco de dados. Então, essa é uma segunda etapa da avaliação, mas lá no final. Tá? Vou dizer, tá? Não é fácil, eu sei que não é. E então, assim, dedique-se, né? Máximo de esforço e não desanime por um simples erro ou outro. Peçam ajuda, né, aos colegas, peçam ajuda, né, ao professor. Nós vamos provavelmente ter um monitor de programação orientada a objetos, né? Então, queremos acreditar em que dê certo, né, a chamada, o edital que está rolando aí, né? E a gente tenha um bom candidato aí, né, para dar esse apoio para vocês. Mas vai depender muito, sim, né, de vocês aí, tá bom? Então, basicamente, a gente trabalha com essas 2 avaliações aí, né? Assim, de certa forma, é tranquilo, né? Uma avaliação dessa, que você abre ali o programa, insere dados, manda salvar, eu já vejo do lado ali se está salvando, se não está. E algumas perguntinhas, aí se tirar essa linha e se colocar essa, o que acontece? Entendeu? Dá para fazer um negócio assim, faz na hora, vai dar tudo certo. Mas relaxa, tá, gente? Isso é coisa de leve. É natural, né? Ter uma avaliação. Você tem que também sentir esse momento, né? Eu confesso para vocês, dia de avaliação, dias mais complicados da minha vida, mas tinha que falar, né? Enfrentar a avaliação. Tinha avaliação oral, avaliação escrita, avaliação, era só para apresentar o trabalho, né? Ó, vou contar para vocês uma coisa, tá? Pô, hoje eu estou aqui na frente de vocês aqui, né? Digamos assim, né? Liderando aqui uma turma falando sobre assuntos e tudo mais. E não acho que a coisa foi tão natural, que isso foi tão tranquilo. Só para vocês terem uma ideia, lá no ensino médio, lá aquelas disciplinas de literatura, por exemplo, né? A gente tinha que ler um livro, ir lá na frente da sala de aula para apresentar, né, um resumo do livro para seus colegas. Mas nesse dia me dava tudo que tipo de treco.
né? Tinha dia que eu vazava, né? Mas chegou uma hora, né, que a gente tem que encarar a vida de frente. E eu não conseguia muito, assim, né, me apresentar, assim, né, em frente aos meus colegas. O trabalho de faculdade era um sacrifício, né? Mas, de repente, me surge a oportunidade, né, para ser professor na graduação, já direto, assim. Pá, aceitei, não sei da onde, simplesmente o cara estava fazendo meu mestrado quietinho aqui na UFSC, aqui, né? E veio um pessoal de Lages abrindo lá a Uniplac, né, a Universidade Planalto Catarinense, abrindo um curso novo, Sistema de Informação. Eles chegaram aqui na UFSC, aí, os coordenadores de curso, desesperados, procurando um professor para dar aula para eles lá. E na sala de aula, eles colocaram, alguém, né, tem interesse em dar aula em Lages, não sabia o que era Lages direito, né? E tão pouco o que era a Uniplac, o que era, né, a graduação deles. Né? Só que na época foi meio automático, assim, eu estava ali ouvindo os caras falando assim, eles falaram que precisava ser meio urgente e tal, e eu comecei a pensar, pô, dar aula, dar uma grana, e eu estava zerado, né, dependendo do pai aí, foi meio que automático, assim, pá, levantei a mão. Depois que eu levantei, eu vi o que eu fui fazer. Aí deu. Bom, aí já tinha levantado, né? Lá no Rio Grande do Sul, lá, pelo menos, a gente aprende que quando você diz sim para alguma coisa, foi, não tem mais volta, né? Então, estava dentro. Mas olha que no primeiro encontro deu urticária, né? Na época ainda consultava muito a minha mãe, né? De repente estava bem, mas horas antes de ir para a sala de aula, enfrentar a minha primeira turma, assim, o corpo começou a vermelhar inteiro, as junções aqui, né, começaram a inchar e eu, meu Deus, que vida. Liguei para minha mãe, estava nervoso. E ela disse, mas o que tu comeu? Tu comeu tomate? Tomate, que tomate tem a ver, né? Tu vai na farmácia, compra um antialérgico, não sei o quê. Tomei um antialérgico, me deu uma sonolência desgraçada, mas eu fui para a aula. Deu uma melhorada, mas olha que foi uma experiência cruel. Muito. Tinha 22 anos de idade, enfrentando alunos da faculdade, assim, pessoal. Tá? Sempre que eu estou contando isso agora, é que me veio na cabeça, assim, o nervoso que eu passei. Mas estou aí até hoje, já faz um bom tempo. Foram 10 anos de Uniplac e agora mais 14 de IFES, então ainda são 24, estou quase me aposentando já. Tá no... Mas é isso, tá? Eu falo isso porque também, às vezes, vocês também vão encarar esse desafio e essa dificuldade, tenho certeza que a vida não é fácil. Ela exige bastante da gente. E às vezes está tudo tranquilo, mas às vezes você está no meio de uma tormenta. E daqui a pouco você sai. Né? Importante isso. Seguimos em frente. Então, gente, quanto à avaliação, realmente, assim, eu vou dar uma pensada melhor, tá? Mas talvez eu siga o modelo do semestre passado ainda, tá? Que eu acho que é uma forma diferente também, porque vocês acabam, mais nos modelos clássicos ali de fazer prova, acho que é bem importante também, porque a vida de vocês vai exigir isso de vocês. Daqui a pouco vocês se deparam com uma prova, né, de um processo seletivo. É prova, você tem que saber fazer prova ainda. É você ali no seu mundo fechado, né, a sua canetinha, né, e respondendo algumas questões, resolvendo alguns problemas. É natural. Mas em tempo, uma das etapas do processo seletivo é entrevista, é conversar com as pessoas, né? Então,
Não tem como você se isolar no seu mundo. Você pode até ir bem numa prova, mas, por exemplo, aqui para entrar no IFES, né? Você tem a prova ali objetiva que você pode gabaritar. Você vai chegar lá numa aula, para aula prática, você pode zerar. E você que estava lá no topo, você cai a zero e é destruído, entendeu? Então, alguns vão até achar assim que essa forma que eu faço a avaliação com vocês, né, não é muito boa, porque você tem que ir ali na hora, né, desempenhar o papel, mas é uma forma de experiência, principalmente de curso técnico, né? E vocês também saberem se comunicar, de conversar, de encarar alguém e falar as verdades, né? Sei, não sei, né? Se eu sei, eu digo que eu sei, se eu não sei, eu enrolo e assim eu vou, né? Só que esse enrolado não é muito bom, não, tá? Então aqui eu ainda sou bonzinho, assim, tá? Agora, dependendo, numa entrevista, né? O cara vai notar que é enrolação, ele já vai botando o ponto final, já, tchauzinho, treina e perder uma oportunidade não quer dizer para não tentar novamente, tá? Então, isso aí, se você quer trabalhar em algum lugar, vai para uma entrevista, reprova, não quer dizer que eles fecharam as portas para você, porque você reprovou naquele momento. A gente aprendeu ali com o pessoal da Softplan. Teve o pessoal ali da Softplan que disse assim, ó, você quer trabalhar na Softplan? Tenha certeza que você vai lá, não vai ser na primeira que você vai passar. Você quer trabalhar lá? Insista, vai, estude, se prepare melhor para a próxima. E sabe a próxima? Não deu ainda? Né? Isso eu estou falando palavras de um gerente lá que nos atendeu, veio uma turma para conhecer lá, né? E ele falou isso, ele queria trabalhar na Softplan. Mas ele foi uma tentativa, duas tentativas, três tentativas, ele desistiu, foi de novo e aí foi chamado. Porque realmente, né, o momento que eles estão chamando, às vezes não é o momento, né, do teu perfil, que a empresa está procurando, ou até mesmo seu nível de conhecimento. Mas se você melhorar e atender uma próxima oportunidade, então, insista. Beleza, gente. Então, você já sabe, né, que para provar precisa nota 6. Que vocês precisam ter frequência, cuidem com a frequência, né? No semestre passado eu tive que fazer alguns ajustes ali para... a gente é bonzinho, né? Mas cuidado, tá? Bom, no SIGA vocês já vão ver um pouco dos tópicos de aulas que a gente vai trabalhar aí, né? Então, principalmente ali, usando o JavaFX, a gente vai explorar um pouco seus recursos, né? Como vamos trabalhar aí as operações CRUD com as entidades mais simples, primeiramente, ali, né? Para depois avançar para relacionamentos mais completos, tá bom? Basicamente, né, no tempo que a gente vai desenvolvendo aqui os conteúdos da disciplina, vocês já vão implementando na prática, no projeto de lavação. E, assim, a princípio, a gente começa, né, por cadastros mais tranquilos, né, com 2, 3 atributos aí, tá? E depois a gente vai começando a aumentar a complexidade. Por isso, sim, é importante que você já caminhe, né, junto com a disciplina logo aí nos primeiros dias, né? Não pensem assim, pá, o meu semestre está iniciando, está primeiro cheio de problema, vou ter que dar uma aliviada aqui na disciplina de POO, mas lá no final eu recupero, sei que eu recupero. Eu vou dizer para vocês, tá? Não recupero, tá? Não recupero, tá? Andar junto desde o primeiro dia aí, porque depois, para pegar assim, ó, isso aqui é trem-bala, tá? Trem-bala, né? Quando ele está paradinho, você entra nele, tá? Então, quando ele começa a desenvolver velocidade, você não entra mais nele, tá? Que cruel, que profundo foi isso, né? Tá? Não, vamos aliviar. Isso aqui é uma Maria Fumaça. Maria Fumaça dá para encarar ainda, né? É um pulo, é capaz de estragar um pouco o rosto ali, mas dá para encarar, né?
Não, aqui na prática, assim, né, a gente sabe que é uma disciplina, né, que não é assim, viu esse tópico, não consegui acompanhar, eu vou pro próximo. Não, o primeiro tópico, ele vai estar lá no último, lá, fazendo parte. Então, tem que acompanhar mesmo. Pode dizer que dia 29 do 4 tem uma turma na introdução de alguns projetos e na avaliação da dia 29 do 4 no 5 dias. Tá, houve sim um equívoco aqui, tá? Porque, na verdade, isso aqui a gente faz uma importação, né, do semestre anterior, e aí na hora de fazer, de colocar a data da avaliação aqui, eu não observei. Mas o mais próximo é o que está aqui nesse fluxo, tá bom? Isso aí, claro, né, pode mudar ali, mas toda data a gente vai combinar direitinho quando vai acontecer, tá bom? Bom, acho que é isso, né? Livros, né? Livros, diria assim, mais para a parte mais teórica, mesmo se vocês querem fazer um reforço, né, da linguagem, dos conceitos de orientação a objetos, né? E principalmente da parte de modelagem. Então, eu cito dois livros aqui como base, né? O livro do Dayton, Java como Programar, que dá umas ideias geral aí, aprofunda bem os conceitos da linguagem em si, né? E conceitos de programação orientada a objetos. Mas vamos pensar em modelagem, de pensar no problema em si. Aí, os livros que eu gosto de recomendar aqui, né, o livro do Eduardo Bezerra, né, que é os princípios de análise de projetos de sistemas com ML. Que dá uma ideia geral ali de como ver um problema, de como transformar esse problema em código depois, né? Então, eu diria assim o seguinte, né? Muitos de vocês aqui às vezes estão assim, eu quero aprender a programar, eu quero aprender a programar, eu quero codar. Meu negócio é codar, chegar na frente do computador, né? Mas só que talvez num passo mais largo que vocês queiram dar lá na frente, até para ter uma remuneração melhor, tá? É quando vocês chegam num outro nível, que é já pensar em resolver problemas e delegar para outros desenvolver os sistemas, né? Então, justamente a parte de análise, aquela parte que você consegue interagir com pessoas, conhecer o domínio da aplicação, conseguem abstrair o que o sistema precisa e consegue, dentro da sua equipe, dizer o que cada um deve fazer. Então, esse é um outro nível, né? Mas é importante sempre estar pensando nesses pontos também, tá bom? Aqui eu cito um livro do Kate Sierra e Bert Bates, que é o livro Use a Cabeça Java. O livro em si dá, assim, para quem está meio perdidão ainda com Java, é legal porque é um livro mais intuitivo, né, que foge um pouco dos livros clássicos, excesso de texto, por exemplo. O livro do Dayton, você tem que ter paciência, tem que ter texto explicando cada detalhe, assim, né? Esse livro é uma série de livros, na verdade, a série Use a Cabeça, né? Vocês talvez já devem ter visto aí. Eles tratam assim, de uma forma mais dinâmica, mais animada, com imagens, figuras, menos texto, e para não tornar tão cansativo. Mas o mais legal aqui é que Kate Sierra, Bert Bates, eles também, né, atuaram muito no desenvolvimento das provas de certificação Java. Tá? E quando eu cito eles, até gosto um pouco de falar de prova de certificação. Né? Então, não sei se alguém já falou isso em um momento para vocês, né? De vocês começar a se preparar e pensar numa prova de certificação. Uma prova de certificação é um passo a mais que vocês dão quando vocês forem para uma oportunidade de trabalho, concorrer a uma vaga. Tá? Porque quem faz prova de certificação, normalmente, ele desenvolve o espírito autodidata,
Ele é o cara que mostra que consegue correr atrás, resolver problemas por conta própria. Ele é o cara que é capaz de se concentrar no problema e resolver isso por conta própria. E fazer uma prova de certificação acaba dando uns créditos a mais para vocês, dando, né, um diferencial. Eu recomendo. Não só falando de prova de certificação Java, mas daquela área que você gosta mais. Ah, eu gosto de banco de dados, eu quero me tornar um DBA, Database Administrator. O cara ganha bem também, né? Quero me tornar um especialista em segurança de banco de dados, um especialista em segurança de redes, um especialista em Linux, um especialista em Microsoft Office. Para tudo isso, gente, tem prova de certificação. Tá? A prova de certificação não é você fazer um curso preparatório e depois desse curso preparatório fazer uma prova lá dentro, ganhar uma nota e dizer, eu fiz o curso, tenho uma avaliação. Então, prova de certificação é uma coisa oficial, oficializada pelas entidades que desenvolvem as ferramentas. Normalmente, quando você tem a certificação, tá? Você paga bem por isso, valor normalmente bem expressivo. Algumas certificações, paga, faz, reprova, tem que pagar de novo se você quiser fazer de novo. Algumas te dão mais uma chance. Tudo depende da hora, do momento e aonde você vai fazer essa certificação. Tá? Mas aí procure, né, instituições credenciadas e oficiais, senão não vale de nada. Tá bom? Eu fiz a prova de certificação Java, tá? Já tem um tempo, mas eu fiz mais assim porque eu sempre falava para os meus alunos que eu já tinha alguns exemplos bons de alunos que, isso ainda quando eu trabalhava na Unifly, alunos que fizeram prova de certificação Java e que, para nossa infelicidade, felicidade dele, é claro, né? Mas, para nossa infelicidade na universidade, é que nós perdíamos o aluno antes do tempo. Não morria, não. É porque, na verdade, com uma prova de certificação, ele basicamente já estava encaminhando a vida dele, principalmente na área de computação, que não incide a graduação, muitas vezes, né? Não incide a conclusão da formação, o cara tem que saber, né? E os alunos acabavam aceitando as oportunidades de trabalho, na época em Lages, as oportunidades de trabalho, as boas, era Florianópolis, era Joinville, era Blumenau, aí depois Curitiba, São Paulo, aí já tinha até aluno indo morar na Europa, Estados Unidos, Canadá, alunos que ainda, até hoje, vivem em outros países aí, e que nem concluíram a graduação, quando deveria falar isso, né? Mas real, fizeram a certificação e abriu as portas. Entendeu? E aí eu falava disso, né, para meus alunos lá, faça certificação, é uma oportunidade. Então, até aqui alguns já desafiavam. Você fala tanto, você já fez? Né? Não fiz. Mas faça. Faça o que eu digo, faça o que eu faço, né? Não, mas eu fui lá e fiz a prova também para sentir na pele o que era. Realmente, o negócio é punk. É bem cruelzinho, assim. Eu fiz de Java, o Java básico, né? Então, Java, você tem hoje certificação para Spring, você tem certificação para banco de dados, você tem a parte de desenvolvimento de frameworks e tudo mais, então. E eu fiz para a linguagem de programação Java. Linguagem de programação Java, o que é? Você é um compilador Java. É a prova de jeito pegadinho, né? Então, eles te dão um monte de código ali, você tem que entender o que está acontecendo com aquele código, que resultado que vai gerar, se vai compilar, se não vai. Né? Aquelas perguntinhas bem maliciosas, assim. Esse programa, após executar, ele vai gerar tal resultado. Né? E aí, a resposta, às vezes, não é que vai gerar resultado, ele não vai gerar resultado nenhum, porque nem rodar ele vai. Né? Porque tem lá um pontinho de interrogação lá que não está valendo nada, né? Que vai dar problema no compilador.
Então, tem que estar muito atento, né? Então, é desafiador porque você tem que realmente tem que estudar a linguagem e conhecer dela. E é isso, eu acho que faz a diferença. Professor, e o que a gente está vendo aqui, conteúdo aqui, né? Você analisando a insight, a gente estaria muito distante de tentar conseguir uma dessa, ou a gente teria que aprofundar muito mais no estudo para conseguir passar tranquilo, sinceramente falando. Sinceramente falando, vamos falar de Java, né? A certificação Java, da linguagem de Java. Aquilo que eu mostro para vocês ali, POO1, tá? Já dá condições de vocês encarar uma prova dessa. Para quem aproveitou bem a disciplina ali. Tá? Eu diria o seguinte, fazer uma leitura complementar de um dos livros indicados para certificação, porque tem livros preparatórios para certificação. Então, você pega um livro desse, e aí lê da primeira à última página, fazendo os exemplos e tal, e aí eles normalmente oferecem um simulado da prova. Faz uma vez o simulado, vê como é que você está e toca a ficha. Tá? Tenho certeza que você vai compreender com mais facilidade lá o livro, do que você simplesmente sair na internet aí, pegar alguns cursinhos aí e tal, e achar que está aprendendo tudo, né? Porque, vou confessar para vocês, o conteúdo que eu preparo para POO1, como eu já fiz a prova, ele tem um roteiro baseado nos livros lá da prova de certificação. Tá? Então, basicamente, todo o conteúdo que tem ali, eu passo para vocês. Agora, tem uma questão que aí eu não vou muito ali nos detalhes, que Java vai também tendo novas versões, e sempre vem uma coisa diferente de outra. Então, tem que estar atento assim, a qual é o Java que você vai fazer a certificação. É a versão 19. O que tem de diferente ali? Tem que se aprofundar naqueles detalhes da versão, tá? De resto. Mas tenho certeza que, com o que vocês já viram na minha disciplina, pegar o livro, um livro aí de preparatório, já vai dar condições de vocês fazer essa prova. Eu não sei como é que está o valor hoje. Tá? Falou da 145 do 24. 245 dólares. Eu acho que é em dólar o valor, tá? Mas eles são vouchers. Sempre vão definindo ali algumas estratégias e tal. Eu, na minha época, foi o seguinte: você comprava o voucher. Na época, eu comprei, inclusive, eu ainda morava em Lages, comprei para fazer aqui em Florianópolis, que também não é qualquer lugar que oferece para fazer a prova. Só tinha Florianópolis e Blumenau, né, em Santa Catarina. E aí eu comprei para fazer em Florianópolis. Quando chegou a época da prova, aí a gente recebeu o comunicado de que a instituição de Florianópolis tinha perdido as credenciais. Né? Aí foi passado para Blumenau, fazer em Blumenau. E aí, assim, o voucher que eu comprei, eu paguei um pouco mais, porque ele me dava a chance de, se eu reprovar na primeira, eu poderia fazer uma segunda tentativa. E aprovou na primeira. Aprovou na primeira, né? Eu fui lá, né? Fui lá preparado, né? Não queria brincar, não. Então, uma salinha, né? Mais ou menos assim, de 2x2, mais ou menos, né? Sei, um computadorzinho, aí em câmeras, e aí a hora que você dá um sinalzinho lá, eles habilitam a prova, né? Então, aí só fica o reloginho correndo e só você aprova, não tem acesso a nada. Eram 2h30. Tem que dar essa certificação hoje é a hora. Hoje é a hora. Quando eu fiz era Sun Microsystem. Você tem 45 certificações. A Oracle tem várias certificações. Certificação para banco de dados, certificação para você ser administrador de banco de dados. Aí toda a parte de linha de Java. A Oracle forte dela
Java é só. Vai liberar isso. Hã? Meu Deus do céu. Tá, beleza. Entenderam aí? Tá tudo bem aí? Vamos tocar desse jeito, então, tranquilo, né? Fazer um intervalinho, então, aí para dar uma descansada, uma relaxada, né? Dar uma circulada. Sempre tentando na cadeira. Ah, então vamos dar uma volta aí. Eu só não consegui me chamar para trabalhar na sexta. Eu pensei de leve, ele vai pôr tudo jogar. Professor, Eu vou marcar para ligar com você, que você chegar no meu lado. Você na funcionária? Ó, pode, eu tô fechando. Só vou marcar para ligar. Pode usar o Maria DB? Eu ainda falei para ele. O MariaDB, na verdade, é uma versão do MySQL de uma comunidade que se envolve gratuitamente, tá? A princípio ele deve dar conta, mas assim, É porque eu não estou falando que funciona mais que eu. não funciona, sabe por quê? Porque o MariaDB deve estar executando, aí ele está com eu já deve ter instalado para ele iniciar automaticamente. Ele colocou para o porque ele não está funcionando. Ele não funciona. Quer quebrar ele aqui para não. Aí, ó, é professor de banco de dados, se o professor não conseguiu, O professor não conseguiu. Ele colocou o MariaDB e está ainda funcionando, mas não 100%. ai. Tá, mas vamos ver como é que vai ser o comportamento. Qualquer coisa. É porque eu vejo esse sistema aí. Esse é uma é porque ele mas só que ele é ruim. Aí o professor ele E o conseguiu. PostgreSQL, você consegue? Esse eu não tenho que botar. Tá, vou tentar com o MariaDB, qualquer coisa, você vai ter que ver o que faz aí. Vai dar tudo certo. Vai ficar tranquilo. Bora pegar junto esse negócio aí. Então, no outro técnico lá, eu e o professor Lucas. Tá quem? Ah, então, professor Lucas. É que você foi pro Lucas Bueno. É que tu foi pro Polo Aranguá. Quero ver se ele lá assistir algo. É hoje à noite ainda, né? Não, porque daí assim, as provas, coisa, fazer aqui lá. Para falar de vez em quando, tá? Porque essa modalidade ali ainda existe uma presencialidade. Apenas mesmo. Então, se eu me tiver lá, eu vou tomar bem. Ah, não vai não, vai ser só as referências mesmo. Aí ou você pega na internet ou você pega na biblioteca aqui. Tá bom? Só que aí? Sim. Vamos dar uma olhadinha na sala aí, tranquilo?
Isso.